Fala galera, Ender Corporal aqui, mais uma vez no canal oficial da Voz do Torcedor Brasileiro. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se você não se inscrever, no final da temporada seu time vai ser rebaixado, tá? Acredito no que eu tô falando. Curte ou dê dislike no vídeo lá pro final, se tiver afim, comente qualquer coisa aí para ajudar a gente no alcance desse vídeo aí, para o YouTube entender que o nosso vídeo é relevante, principalmente se você for torcedor corintiano, um torcedor corintiano honesto e justo pelo tema que a gente vai trazer aqui. Provavelmente muitos não vão gostar, mas esse tema precisa ser debatido e precisa ser abordado, né? Alguém precisa falar sobre esse tema. Vamos falar sobre as SAFs e a diretoria do Corinthians, o trabalho da diretoria do Corinthians, as diretorias, né, que a gente vai pegar aqui, outros presidentes também, fazer alguns comentários. Eu não sou profissional nem de balanceamento de finanças, não sou jornalista, apenas dou minha opinião nesse canal e é por isso que você tá aqui, tá? 3 clubes brasileiros, até onde eu sei, né, provavelmente tem mais, mas eu vou falar dos mais importantes. 3 clubes brasileiros aí, vou colocar na lista também Flamengo e Palmeiras, que tem uma vida financeira muito boa. O Atlético é daquele jeitão, né? Vai ter que pagar, deve 1 bilhão também. Então eu vou colocar o Atlético, não vou colocar o Atlético nessa lista. Botafogo, Vasco e Cruzeiro viraram clubes empresas, as famosas SAFs. Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Os 3 clubes vão ter suas dívidas sanadas, são donos que vão priorizar uma saúde financeira no caixa do clube, não vão fazer trabalhos políticos, que é o que atrapalha e prejudica os clubes no Brasil, vão visar o sucesso do clube e principalmente a saúde financeira do clube. E onde que eu vejo que isso pode deixar times como Corinthians, São Paulo, Fluminense para trás? Porque esses times, eles são rodeados de políticos. Esses times, eles são rodeados de carniceiros que vampirizam o clube, que são pessoas que estão lá, sempre trocam as caras, mas nunca trocam o grupo, e sempre o time se lasca com esse tipo de pessoas. O seu time, o meu time, o Corinthians, ele pode deixar de ser competitivo e de deixar de ganhar títulos. E, quiçá, deixar de ir para a Libertadores. A Libertadores, acho que não, porque tá indo, sei lá quantos times brasileiros para Libertadores. Alguém consiga fazer um trabalho um mínimo decente, consegue ir para Libertadores. Mas ser competitivo, ser campeão, vai ficar cada vez mais difícil. Você vai ter o Vasco, que é um clube gigantesco, que virou SAF, vai ter poder aquisitivo para montar um bom plantel. Você vai ter um Botafogo, que já vem fazendo esse trabalho. John Textor já contratou grandes jogadores. A maior contratação da sua história foi na mão do John Textor, Patrick de Paula. Não fizeram contratações badaladas, tem modificado a metodologia do clube trabalhar, trouxe um estrangeiro, Luiz Castro, já está à frente da equipe há algum tempo. E aí você vê, né, se tivesse sido a base da politicagem, Luiz Castro, no início, colecionou péssimos resultados. Já teria rodado. Por quê? Porque é muito mais fácil você fazer um trabalho populista para enganar a massa da sua torcida do que você fazer um trabalho decente, igual o Eduardo Bandeira. Eu acho que é Eduardo Bandeira fez à frente do Flamengo. Paulo Nobre fez à frente do Palmeiras. São clubes que não precisou e não precisam ser vendidos porque tem uma arrecadação gigantesca. Não que os outros não tenham uma arrecadação gigantesca, só que os outros, os políticos, os grupos, a elite de vampiros, vampirizaram o clube, os clubes. São pessoas desqualificadas, pessoas que não são para esse tipo de cargo, mas infelizmente por terem boas lábias, por ter um bom network, conseguem de alguma forma chegar nesses cargos e fazer o que fizeram com o Cruzeiro, fazer o que fizeram com o Vasco e colocando o Corinthians na situação que está. O Corinthians, meu time de coração, deve 1 bilhão e todo ano que troca uma diretoria, eles vão lá e tentam renegociar a conta da Caixa. Não é muito mais fácil você entender, compreender que não tem a capacidade de montar um time no status desses caras? Pô, o Flamengo ficou há 10 anos programando para fazer esse elenco que tem hoje, para ter a vida financeira que tem hoje. O Palmeiras a mesma coisa, começou lá de baixo. O Palmeiras era tido como time ioiô, estava sempre na Série B. Um clube como o Palmeiras, né, com várias academias na sua história. E o Paulo Nobre veio e fez um bom trabalho, a Leila assumiu, os caras fizeram a coisa certa no time, esperaram um tempo, e é assim que deve ser. Não fazer na canelada, na coxada, igual o Duílio faz, igual o André Sanches faz. Caras que vampirizam, o Roberto de Andrade faz, caras que vampirizam o Corinthians, colocam o Corinthians em uma situação onde vai ter uma dívida impagável
E sempre vai ter esse time meia bomba que não vai conseguir ganhar mais nada. Por quê? Porque são caras que estão visando política e não estão visando a saúde financeira do time, em ter um time competitivo, em ter um time estruturado, e vai ficar para trás. No Brasil, as coisas estão mudando. Nos anos 90, nos anos 2000 ali, você tinha bicheiros, caras que tinham esse tipo de relação. O próprio Eurico Miranda, que era um cara completamente controverso, é o estilo do Petralha no Atlético Paranaense hoje em dia, e esse tipo de metodologia tem ficado para trás. Os clubes que não se profissionalizam vão ficar para trás, porque aí você tem time, exemplo Flamengo, que fatura 1 bilhão, que consegue contratar o Vidal, que consegue contratar o Everton Cebolinha, que consegue trazer o Gabigol da Europa pagando multa, quase contratou o Andrés Pereira, só não contratou pelo aquele erro fatídico dele na final de Copa da Libertadores. Você tem um Palmeiras que não só faz contratações pontuais, tem um técnico extremamente talentoso e revela jogadores que não sentem o peso. Por quê? Porque o clube, o elenco, o time já está fechado. Mas o quê? Foram feitas estruturações para que isso pudesse acontecer. E é isso que está acontecendo com essas SAFs. São 3 clubes que, tirando SAFs, já tem história. Vasco, Botafogo não, porque o Botafogo não é um time vitorioso. É um time que tem história. Mas o Vasco e o Cruzeiro são times extremamente vencedores, times de massas de torcida, times que, é verdade, a saúde financeira do clube estava atrapalhando em ter um time competitivo, mas essas SAFs vão chegar e vão organizar a casa e vai ser muito mais difícil times como São Paulo, como Fluminense, como Corinthians, tá? Como o próprio Santos, que para mim é lamentável ver o Santos na situação que tá. Clube onde passou Pelé, Pepe. É complicado, cara. É complicado você ver os clubes brasileiros, clubes que têm história, peso gigantesco para a história do futebol mundial, passando esse tipo de situação, tendo que jogar dívidas para frente, não conseguir pagar estádio, atrasar salário, atrasar direito de imagem. E aí você vai ver Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, eles vão nadar de braçada. Quando esses caras conseguirem estruturar a casa, como o Palmeiras fez, como o Flamengo fez, eles vão conseguir nadar de braçada, vão ser competitivos com o Flamengo. E aí você vai ver o Flamengo sempre indo no Morumbi, clube como São Paulo, 3 mundiais, teve brasileiros conseguiram ganhar várias vezes seguidos, o próprio Cruzeiro, e indo lá e fazendo a festa, eliminando o Corinthians da forma que foi. Por quê? Esses caras, eles esperaram um tempo, fecharam a casinha e falaram, não, vamos fazer um trabalho, não vamos visar um time competitivo agora, vamos acertar a casinha, vamos quitar essa dívida, vamos ter uma saúde financeira no caixa do clube, e aí depois a gente volta a ser competitivo. E foi isso que aconteceu. O Flamengo fez isso, trouxe o Jorge Jesus, e os frutos do esforço de ter esperado vieram. Ganharam Libertadores, ganharam Brasileiro 2 anos seguidos após o trabalho do Jorge Jesus, ganharam o Brasileiro, né, com o Jorge Jesus, depois ganharam o Brasileiro com o Rogério Ceni, ganharam a Copa do Brasil nesse processo, 2 Copas do Brasil, se não me engano. Então é muito melhor você estruturar o time, fazer uma coisa de uma forma séria, de uma forma que preze um trabalho sério, preze trabalhos que tenham bons profissionais no seu clube, do que você ficar fazendo politicagem no clube. Porque toda vez que um clube segue a metodologia da politicagem, no final a gente tem um resultado. A gente tem um resultado. Hoje em dia você tem o Ceará fazendo um bom trabalho com a sua diretoria, o Fortaleza, agora a SAFs, Palmeiras e o Flamengo. O resto, todos os clubes brasileiros estão entupidamente endividados até a tampa do cu. E aí você vê times como o Fluminense, como o Corinthians, como o São Paulo, como o Vasco, como o Cruzeiro, times extremamente vitoriosos na situação que estão, endividados, sem conseguir ganhar nada, e vendo o Flamengo e Palmeiras toda hora levantando taça. E vão continuar assim, sendo ultrapassados por essa galera aí das SAFs, porque eles vão chegar, vão fazer um trabalho estruturado. Criticaram o Ronaldo quando o Ronaldo começou mandando ali o Fábio, né? Ah, que é ídolo, que é isso. Porque é muito fácil você enganar a massa de manobra, né? Se fosse um cara que estivesse fazendo politicagem, ia se endividar mais, ia renovar com o Fábio, ia aumentar a dívida do clube e ninguém ia ligar. Ninguém ia ligar. O Ronaldo foi, chegou, estruturou, fez o que tinha que ser feito, porque o cara é dono, não existe mais esse negócio de querer agradar a torcida. Os caras são donos, não vai existir mais isso.
e agora vai subir para a Série A e vai mostrar que está se tornando um time competitivo. E vai ser assim. E se o Corinthians não abrir o olho, o São Paulo não abrir o olho, se o Fluminense não abrir o olho, tá? Se o Internacional, se o Grêmio não abrir o olho, vão ficar para trás, porque é a nova era do futebol brasileiro. Ser times profissionais, com profissionais que saibam trabalhar de forma eficiente e não fazendo politicagem. No mais, deu por aqui. Se inscreve no nosso canal, curta o vídeo, comenta o que você acha. Você acha que o Corinthians, esses times, Grêmio, Internacional, Fluminense, São Paulo, não vão ficar para trás? A história não vai permitir que eles fiquem para trás. No mais, tamo junto, falou.